A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de 2 Crônicas, capítulo 30. Deus, ser conosco nessa leitura em nome de Jesus. Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Capítulo 30 de 2 Crônicas. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor a Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinha santificado bastante sacerdotes e o povo não tinha ajuntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação, e ordenaram que se fizessem passar pregão por todo Israel, desde Beerseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas nas mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles que escaparam das mãos dos reis da Síria, e não sejais como os vossos pais e como os vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que não pôs em assolação como o vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e sirva ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornaram a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vós converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, de Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Aser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém, e em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazerem o mandato do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrarem a festa dos pães asmos. No 2º mês, uma muito grande congregação, e levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. E também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinha santificado, pelo que os levitas estavam encarregados e mataram os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para santificarem ao Senhor.
porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, Isacar e Zebulon, e não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, faça reconciliação com ele, que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais. Ainda não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias, com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendido no bom conhecimento do Senhor e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselhos para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Jerusalém, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filhos de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Capítulo 31. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por toda a Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério, ao sacerdote e levita para holocaustos e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem as portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para holocausto e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das festas da lua nova e das solenidades, que como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo morador de Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que pudessem dedicar a lei do Senhor. E depois dessa ordem que divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto, de azeite, de mel, de toda a novidade do campo, também o dízimo de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, dos dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias, os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor, ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: Desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam.
Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e isso estava a cargo das Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo. Jeiel e Azarias e Naate, e Azael, Ezerimote e Josabade, e Eliel, Ismaquia, e Maate e Benaia eram superintendentes sobre a direção dos Conanias e Simei, seu irmão, por mandato do rei Ezequias, e Azaria, maioral da casa de Deus. E Coré, filho de Imna, o levita, porteiro da banda do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias a Deus para distribuir as ofertas alçadas ao Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estava Éden, e Miniamim, e Jesua, aleluia, Semaías, e Amarias, e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos segundo as suas turmas, tanto aos pequenos quanto aos grandes, além dos que estavam contados pela genealogia dos varões da idade de 3 anos e daí para cima. E todos os que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia, no seu dia, pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas. E os que estavam contados pela genealogia dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas, da idade de 20 anos e daí para cima, nas suas guardas, segundo as suas turmas, como também conforme a genealogia, com todas as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdote nos campos dos Arebaltes e nas suas cidades, em cada cidade homens que foram contados pelo seu nome para distribuir a porção, e todo o varão entre os sacerdotes e todos os que estavam contados pela genealogia entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou a serviço da casa de Deus e na lei nos mandamentos, para buscarem seu Deus com todo o seu coração, e o fez e o prosperou. Capítulo 32. Depois dessas coisas, dessa fidelidade veio Senaqueribe, rei de Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e tentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que passassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio do mar. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tanta águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres. E levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-los ao coração, dizendo: esforçai-vos e tendes bom ânimo, não temais, nem vos assustei, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, vosso Deus, para nos ajudar
e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois de Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém, e ele, porém, estava diante de Laquis, com todo o seu domínio. E Ezequias, rei de Judá, e todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: Em que confiais vós, que vós ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura, não vos incita Ezequias para morredes a fome e a sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tinha os seus altos e os seus talentos e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante do único altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos todos os povos das terras? Porventura, puseram de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses naquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nenhum de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias e seu servo. Escreveu também as cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações da terra não livraram seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, e que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tomou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que desceram dele e mataram ali a espada, assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e eles todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, e ele e os habitantes de Jerusalém, com grande indignação,
do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riqueza e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata, de ouro, de pedras preciosas e de especiarias, e de escudos, e de tudo que se podia desejar. Também armazéns para colheita do trigo e do mosto e do azeite, e estrebarias para toda a caixa de animais, e currais para os rebanhos. Edificou também as cidades, possui ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom, e as fez correr por debaixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores e dos príncipes da Babilônia, que foi enviado a ele, e perguntaram acerca do prodígio que se fez naquela terra. Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. E assim a gente vai estar dando uma pausa por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia.